Olá pessoal, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, já estamos aí chegando nos meados desse mês e vamos dar continuidade à nossa aulinha de Revolução Russa, né? Hoje vou pegar aí com vocês o capítulo 6 da apostila 1 de História, basicamente das páginas 50 a 53, tá ok? Então, obviamente que já fica a primeira atividade para vocês, exercerem uma leitura crítica em relação às páginas 50 a 53, mas antes vamos fazer uma pequena palhinha do que nós tínhamos visto na última aula na Rússia pré-revolucionária. Estamos falando das condições da Rússia, que eram terríveis, porque primeiro que ela era governada por um czar extremamente autoritário, que era o Nicolau II, e tínhamos comentado sobre a tutela também da Igreja Ortodoxa, né? Falávamos que ela não tinha passado por um processo de revolução industrial, né, que o campesinato e o operariado estavam passando por uma situação de penúria muito grande, miséria, e, consequentemente, isso levou a insatisfações populares, somados à perda da Rússia na batalha contra o Japão, porque existia um interesse entre esses dois países pelo território da Manchúria, tá ok? Uma outra questão que eu acho que é importante falar é que nesse momento o povo vai às ruas, né? E aí nós vamos ter o famoso episódio que eu tinha citado para vocês do ensaio geral, que culmina no que nós chamamos de Domingo Sangrento, ou seja, o povo queria derrubar o czar e o czar usou da extrema violência para reprimir os movimentos. Nesse momento, você tem a formação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, dividido em mencheviques e bolcheviques. Né, justamente os mencheviques que conseguiram fazer a primeira onda revolucionária de fevereiro de 1917, durante a própria Primeira Guerra Mundial. Só que apesar da Rússia ter sucessivas derrotas na Primeira Guerra Mundial, os mencheviques mantiveram. Nós tínhamos até comentado isso aqui. Consequentemente, no mesmo ano, em outubro, né, de 1917, Lenin, após o retorno ao exílio, derruba os mencheviques do poder e estabelece um programa, né, de governo chamado Teses de Abril, que nós já discutimos. Se lembra? Paz, pão e terra. Paz, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. Pão, a distribuição de alimentos, e terra, a reforma agrária. Né? Então, ou seja, a distribuição de terra para a população que estava abaixo da linha da pobreza, da miséria, passando fome no território russo. Nesse momento, hoje, a apostila ela vai trabalhar o cenário do que foi uma guerra civil. Eu sempre gosto de frisar para os meus alunos que uma guerra civil consegue ser pior que uma guerra mundial, porque a guerra mundial envolve várias potências, mas a chance de uma diplomacia de chegar a um consenso é maior. Em contrapartida, quando você tem uma guerra civil, que ela é uma guerra interna, que envolve dois grupos rivais, ela é muito mais complicada se chegar a um denominador comum, tanto que nós vamos perceber mais à frente, quando falarmos de descolonização africana e asiática, que o território africano até hoje passa por guerras civis, né? E isso pensando aí a perspectiva da década de 50 até os dias de hoje. E aí o que vai acontecer na Rússia, né? A guerra civil ela vai levar dois exércitos opostos. De um lado, o exército branco, amparado pelos mencheviques e pelos apoiadores, no caso, os saudosistas, né, do czarismo, que também defendiam o retorno do czar ao poder, né, e também pelos grandes proprietários de terra e os donos das fábricas. E do outro lado, o Exército Vermelho, amparado pela figura do Vladimir Ilyich Lenin, e também, no caso, pelo campesinato e pelo operariado. Pessoal, o Lenin ele estabelece, nesse momento, durante a Guerra Civil, né, um programa chamado Comunismo de Guerra, que, na verdade, deveria defender o investimento na indústria pesada, como também deveria fazer automaticamente, né, um investimento na indústria bélica, tá? E não só isso, o comunismo de guerra ele levou ao descontentamento de duas alas. De um lado, os agricultores que perderam as suas terras, tiveram confisco das suas terras, da sua produção para alimentar o exército, né, e consequentemente a comercialização desses produtos ela era proibida, e do outro lado houve uma intensa militarização por parte no trabalho dos operários, ou seja, um aumento da disciplina e da rigidez. A grande consequência do comunismo de guerra e da guerra civil é que o Exército Vermelho irá vencer esse conflito e, consequentemente, nós vamos ter o estabelecimento da manutenção dos bolcheviques no poder, sendo que o maior destaque do governo Lenin é a NEP e a formação da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, o grande bloco que mais à frente vai, né, lutar contra os Estados Unidos no que nós chamamos de Guerra Fria, e por mais que não existia um confronto entre Estados Unidos e União Soviética nesse processo. E a NEP, a nova política econômica, é um programa econômico do governo Lenin que começa a adotar medidas econômicas capitalistas, né, não socialistas, ou seja, um passo para trás para dar outros dois para frente. Né? Então, ou seja,
A ANEP ela abre a economia ao capital estrangeiro e a empresas estrangeiras e adota práticas capitalistas. O Lenin acaba morrendo, já estava com uma idade muito avançada, e vamos ter uma disputa política no poder na União Soviética. Então, de um lado, você vai ter o Trotsky, que defende a revolução permanente, ou seja, uma expansão da revolução comunista pelo mundo. E do outro lado, o Stalin, que defende uma revolução mais isolada, né, pertencendo apenas à União Soviética. O Stalin vence esse conflito, manda o Trotsky para o exílio do México, onde ele será assassinado. E é nesse momento que nós vamos ter o governo de Joseph Stalin, que se perdura até a Guerra Fria. Primeira medida que ele vai adotar nesse momento, que nós chamamos de planos quinquenais. O primeiro vai ser adotado justamente em 1928. Os planos quinquenais eles defendem uma planificação da economia com maior controle do Estado sobre as indústrias, né? No caso, ou seja, o Estado ele controla de forma direta a produção industrial no seu país. Existe um grande investimento em indústria pesada, né? Isso é importante também destacar, né? Sobretudo nos setores de infraestrutura no solo russo. Contrapartida, né? As indústrias de bens de consumo elas acabam recebendo pouco incentivo, pouco investimento, né? Sobretudo em relação à questão das produções alimentícias vestuárias, que acabam tendo pouca opção para aquela população russa. No campo político e social, o governo stalinista ele vai representar também uma ditadura, porque você tinha também o controle dos meios de propaganda da imprensa, no caso, para o Estado, e aí houve uma censura dos meios de informação, ou seja, o povo só via aquilo que o governo de Stalin queria. E isso também é importante destacar, porque, ou seja, nós temos também a morte, o assassinato de opositores. Então, na verdade, nós vamos perceber que por mais que o Stalin fosse reconhecido como um líder, existe a figura do culto ao líder, né? O Stalin adota práticas ditatoriais militares, né? Um controle nacional patriótico dos meios de informação, da imprensa, da propaganda, né? Em nome dos seus interesses, o assassinato de opositores, o unipartidarismo, logo, o governo de Stalin se transforma num Estado totalitário. Tá ok, pessoal? Grande abraço, espero que todos estejam bem, abraço nos pais de vocês, familiares, os votos, né, de que todo mundo fique bem nesse período de quarentena, de isolamento social.